programa a seguir contém cenas inadequadas para menores de 12 anos. As aventuras de Corinthians e Palmeiras. Papai, nós vamos no Shopping hoje. Sempre vamos lá no meu aniversário. Uma boa ideia. Oba. Oi. Oi, Thalio. Olá. Oi, Kelly. Eu vou chamar a Fluminense e o Palmeiras pra gente ir. Pronto, vamos. Já liguei o carro. Vamos comprar um celular pro Corinthians. Olá. O que vocês querem? Queremos comprar um celular do Galaxy S4 Pro meu filho mais velho Corinthians. Aqui tem. Sim. Aqui está. Ele custa 290 dinheiros. Finalmente temos celular. Vamos testar.